Olá, viajantes. Aqui quem fala é o Eric. E aqui, o Renault. Estamos aqui mais uma vez para falar com vocês do capítulo 1069, Nice, de One Piece, chamado O Desejo de Todas as Coisas Nascem Nesse Mundo. E nós temos mais um volume do Diário de Bordo da Gema 66, o volume 26, que mostra do Feld e Médici, que é um Instituto de Caridade e de Paz do CAR, que também é conhecido como o Rei dos Agiotas. O futuro do Feld, ele já apareceu na festa de chá da Big Mom, no casamento da Pudding e do Sanji. Lá ele já era conhecido como Deus da Fortuna e o Tubarão da agiotagem, ou algo assim. Ele é um membro dos. Ele é um dos imperadores do submundo nesse tempo, né? E você pode conhecer ele melhor como o cara que apanhou pra Stussy e o cara que explodiu o Chateau Holy Cake com o baú Tamatebaco da Ilha dos Tritões. Exatamente. E começando o capítulo, nós vemos figurantes correndo de onde a Cip Zero está enfrentando o Atlas. E É, é então que vemos um encontro de o Luffy e os outros com o Lute e os outros. e aí o povo, os figurantes se perguntam por que a Cypherpole tá agindo tão violentamente. E o Chopper caga de medo do Robinho, né? Pois é. E o Lute já fala que. Já comenta sobre ser uma base do governo. E aí o Caco fala: Mano, não, a gente não pode encostar neles. Porque se a gente enfrentar o bando de Yonkou, ou melhor ainda, um Yonkou assim, direto. E primeiro isso vai ser considerado como o governo criando uma declaração de guerra e vai ser considerado como Sim, é uma declaração de guerra contra o Yonkou, é uma guerra total e também significa que eles não podem, ter só vaza. Exatamente, sem permissão e não podem lutar diretamente. Mas os acéfalos vão dizer que isso é eles arregando. Não sabem. Eu sinto pena desse povo se eles se alistarem no exército. Pois é. Não vão poder atirar no. Não vão poder atirar no. Não poderia atirar no Put, por exemplo. Tenho que esperar ordens. Mas É. enfim. Aí o Luffy ordena que o Chopper tenta cuidar da Atlas, só que aí o Chopper manda. Eu acho que. Eu vou tentar, mas acho que isso é mais trabalho do Frank do que meu. E Exatamente. justo. Sim. Porque aquele é E, um boneco. e É um robô. o Luffy confirma mais uma vez a minha interpretação dele. Que ele não é uma pessoa boa, ele só é um egoísta que se importa muito com os amigos. Só que para você virar um amigo do Luffy, você só precisa de uma coisa. Dá comida pra ele. Exatamente. Só que, tipo, Gente, o Luffy tá cagando pros figurantes. Mas a Atlas deu comida pra ele, então tá de boa. exatamente. Eu posso me E deu aí, um puta socão na cara, me deu comida, tamo de boa. hum, Imagina se, igual a Rebeca, quando enganou o Luffy. imagina se os vilões de One Piece tentassem isso. Né? E é então que nós contamos pro quartel-general da Marinha, onde Jacaíno é informado que Chapéu de Palha estão na ilha do Vegapunk. E, E também os figurantes que eu pesquisei bastante na Wiki de One Piece e esses dois caras não estão lá em nenhum lugar. Mencionam que o Vegapunk sabia o que a CP0 estava lá para fazer. Então
Então a gente descobre que o, o Borsalino, mais conhecido como Kizaru, ou para quem chama o Ryokugyu de Touro Verde, o Macaco Amarelo, está a caminho. Ou seja, os spoilers erraram. Sim. O Akai não mandou Kizaru não ir. É só spoiler falso, pessoal. O Akane falou, na verdade. O Kizaru ainda não chegou. O que esse vagabundo tá fazendo? Tá fumando maconha de novo? Ô, Akainu, eu não estava fumando maconha. E aí o Sakazuki manda. Não, lute, só não briga com o Chapéu de Palha, que ele é um dos Yonkou. Não faz isso até o Kizaru chegar. E cota Mas de novo. lembrando que o Kizaru vai ser inútil porque aparentemente o Almirante é mais fraco que o Yonkou, mas. Hum, Pois é, o pessoal é fato. Não é E, porque é confirmado que o Shanks é um Tenryubito. É, né? e é com Mas, certeza o Lu. E mais uma coisa, não, que eu ainda tenho que parar. Eu não. Mais uma coisa antes de eu parar de usar com um fanboy idiota. Também manda. não é como se o Lu. E o Luffy também com certeza é nível Yonkou. Ele não precisou da ajuda de 15 personagens diferentes batendo no Kaido até finalmente derrotar ele. Né? Não, com certeza. Não. O Luffy com certeza tá justificado nas enquetes ele ganhar do Kaido ou da Big Mom, nessas enquetes de quem é mais forte. Né? 100% canônico. Com certeza. Enquanto a Akainu falava pra mandar pro Gucci não lutar contra ele, é cotado e mostra Gucci e Luffy lutando em suas formas despertadas. E o Chopper, ao invés de ir na forma Walk Point, que é a forma mais rápida dele, confirmada, ele é o quarto Mugiwara mais rápido quanto naquela forma. Ele vai na porra do karatê, do ponte karatê. Point Kung Fu, e que também é o point mais feio do Chopper. De longe. Porra, usa a sua forma original, animal. Literalmente. Né? E aí a gente entende o porquê, um motivo provável pros a gente não ter visto as calamidades dos Tobirupo despertarem, e talvez o Kaido, mas se o Kaido despertou ainda é debatível. Que Hum, aparentemente, se você. Um Zoan, se ele desperta, e ele usar a forma despertada, ele perde a própria personalidade. Por isso, não é uma boa ideia um Zoan despertar. A gente não sabe se isso aplica a mítica, e o Kaido, lembrando, ele tem duas formas híbridas, então talvez uma delas seja a despertada, ou talvez o despertar seja aqueles poder elemental maluco que ele tem, o tanto de coisa que o Kaido faz, é. que o Momo ele cria as nuvens e cospe fogo, e o Kaido cria nuvem, cospe fogo, cospe raio, cospe lâminas de ar, cria tornados, e pode fazer pelo menos um modelo de Titã de Hum, Titã de Susanoo de elemental, pelo menos de magma, e eu vi gente teorizando que talvez pudesse fazer uma versão elétrica se o Luffy não fosse de borracha. pois é. Mas falando da forma do Kaido, eu vi depois e me lembrou aquele modo do que o Root ficava menor na forma leopardo. Talvez É, seja a mesma coisa. só que no Kaido ele ficava maior, a forma que ele ficava, as perninhas ficavam ainda menor do que a Jação, e aí ele ficava muito mais musculoso, o rosto ficava diferente. É, feito contado. Mas aí eu vi também outro spoiler falso, tá cheio desses, que a forma. O spoiler dizia que a forma do Lute era tipo uma fusão do Monster Point do Chopper com o Rosu. Eu não tô vendo nenhum nem outro aqui, ele só tá mais alto e mais magro. Que bosta. E com essas chamas negras que podem ou não ser pelos. Sim. E. Então, Não, assim, só por comparação, que eu até mandei pro Lendo quando a gente viu os spoilers.
Sabe o Altar em Pokémon, aquele pavão de nuvens? No Uhum. anime tem uma cena que mostra o Mega Altaria molhado, aí vê que aí tipo os negócios murcha porque são penas, são só penas em formato de nuvem. Talvez sejam pelos em formato de chamas num penteado muito exótico. Hum. E eu, eu sei que é idiota, mas eu acho engraçado eu já não acho engraçado normalmente a barba do Lute no pós-time skip, aí ela pegando fogo. É então que Vegapunk aparece no laboratório e começa a falar sobre a transformação do Luffy. Com um adendo que olha a cara que o Frank faz. Frank! Ele não. Tu quando foi virar, Não, ele é Vegapunk sexual, ué. Ele é super sexual, quer dizer. sim, Ele é muito esquisito de falar. Mas, então, vamos ter que destrinchar basicamente, quase que quadro a quadro. Isso aqui, a página 8. Porque exatamente. é muita informação. Para começar, A próxima também, Vegapunk, isso, né? Então, é, para começar, Vegapunk fala que não existe registro de uma Gomu Gomu no Mi na antiga enciclopédia de Akuma no Mi. o que significa uma coisa que é estranha. Algumas coisas que é estranho se você parar pra pensar. Eu já vi gente teorizando que a Akuma no Mi surgiam conforme os conceitos humanos fossem surgindo. Mas então significa que desde que a Akuma no Mi existem, ou seja, há pelo menos 800 anos, eram registradas. elas, já que a gente conhece um usuário de 800 anos atrás, vulgo Amatsuki Toki, que morreu como Kozuki Toki, e então sempre existiu uma fruta da arma, uma fruta da máquina de lavar, uma fruta da jaqueta, uma fruta das rodas. Pois é. Mas aí depois você para e pensa. Eles tinham robôs super tecnológicos e raios laser. É tão difícil assim imaginar que eles tinham mísseis ou uma máquina de lavar há 800 anos? Não. Principalmente se a teoria é que One Piece é um mundo pós-apocalipse. Pós-apocalíptico. Apocalíptico. Isso. Eu E, buguei aqui. sim. Então o Sop diz que o Luffy chama de Gomu Gomu no Mi. E aí o Vegapunk fala que essa forma se lembra um deus mencionado em documentos antigos. Mas o Sanji já fala. O Luffy, ele é só um idiota. Como assim deus? Parafraseando, é claro. E é então que o mito do guerreiro da libertação, que faz sempre as pessoas sorrirem, o deus do sol Nika, é recontado dessa vez por Vegapunk. E não me comenta que nunca ouviu falar. E o velho fala que é porque o nome foi apagado da história. Então o Jinbe não tá junto com eles porque ele ouviu falar, pelo menos há um arco, né? E também, enquanto isso, aparentemente o Rob Lute isolou o Luffy. Só que aí o Luffy usa encarar do Pokémon e parece que pelo menos força o Rob Lute a fazer uma cara de nojo. Pois é. Enquanto isso, o Vegapunk fala que a existência do Nika nunca desaparecerá enquanto as pessoas continuarem desejando, que é que nem o Odin, né? Nem Uhum. posso apagar meu nome, minha vontade continuará seguindo. Pois é. E é então que, dandandã, abre aspas, os desejos de todas as coisas nascem neste mundo. Fecha aspas. As Akuma no Mi têm o mesmo conceito. É a origem É, das Akuma no Mi. A teoria, pelo menos.
Enquanto isso, só comentando rapidamente, que temos que comentar essa luta também. O Lute erra vários Shigans no Luffy, que ele não tá conseguindo acertar nada, e o Luffy chega até a tirar uma soneca entre os Shigans do Lute de tão lento que ele tá. Pois é. O... Hum, hum. Então, as Akuma no Mi são o potencial da evolução humana que a própria humanidade desejou. Não seria legal se fosse assim? Não seria ótimo se eu fosse desse jeito? Os caminhos diversos do futuro da humanidade são essas habilidades. Então, é como uma versão positiva dos demônios de Chainsaw Man. Veja esse vídeo aqui no card. Enquanto você faz isso, também escreve, dá like, compartilha. E comenta. Exatamente. Enquanto tá tendo a explicação do Vegapunk, acontece um crash entre Lute e Luffy, idêntico ao da segunda luta entre eles. E os dois são mandados para Gonzo. Tem gente que vai achar que o Lute tem haki do rei por causa disso, mesmo os punhos estando tocando, e se fosse se fosse haki do rei, o Lu nem ia tocar, né? Já que é o Luffy É, que tá nesse nível. Depois, a gente já viu o choque de haki do armamentos. Vem com exatamente. Sim, a ult gerou choques de haki do armamento e o Jinbei contra o Russo também gerou. Então, haki do armamento gera choque e raio igual o haki do rei, só que menores. exato. E continuando a explicação do Vegapunk, e é por esse motivo por esse motivo que, como são antinaturais, elas são odiadas pelo mar, a mãe de toda a natureza. E por isso sua existência sofre essa punição. Os usuários de Akuma no Mi são seres vivendo em um mundo diferente que muitas pessoas imaginam. O que significa que existem muitas pessoas que imaginam ser jaquetas. Exatamente. Ou, Quem nunca su- sonhou ser uma da quinta? ou super donas barra donos de casa capazes de lavar roupa sem uma máquina. Né? Alguém que gostaria de nadar pelo chão, Alguém que gostaria de ser um besouro. alguém que gostaria de ser um humano, Um extra-humano. Alguém que sei, gostaria de ser uma estátua de Buda. alguém que gostaria de ser fogo, Alguém que gostaria de voltar dos mortos. alguém que gostaria de se tornar uma sombra, Alguém que gostaria de controlar as sombras. Que são frutas diferentes. alguém que gostaria de ser um maremoto, Alguém que gostaria de que a gente continuasse o vídeo porque a gente já tá há muito tempo nisso. sim. E também o Lute sempre teve essa tatuagem em forma de X no braço. Eu também reparei, deve ser novo, deve ser nova. É, e essa é a teoria do Dr. Vegapunk, que não há necessidade de pensar se existem deuses ou não. Porque Fascinante, não? a vontade humana já criou os poderes capazes disso. E vai de encontro que o que já foi falado que Zoans tem vontade própria. Deve ter vindo daí, da vontade humana. Pois é. E então, como eu já disse, eu acertei. Embora o Revel vai estar chegando depois desse capítulo ter lançado, mas não importa. E o Sentomaru chegou. Ele chama o Vegapunk de tio Punk, igual ele chama o Kizaru de tio Borsalino. E aí chega a discussão entre os dois. Enquanto ele controla os S-Hawk, S-Snake e S-Shark. Que são os clones do Jimbe, da Não, Hancock. na ordem que eu falei são do Mihawk, da Hancock e do Jinbe. Ah, sim. Eu falei S-Hawk, S-Snake e S-Shark. É então que Vegapunk informa a situação para o Sentomaru, falando que é Cip Zero quer o matar. Mas aí
o Sentomaru fica meio dividido, porque se ajudar o Spiratem vai ser o malfeitor. O Vegapunk adotou o Sentomaru, basicamente, deu abrigo e comida pra ele. Então o Vegapunk só tá fazendo chantada emocional. Mas ele tá errado? Não. Nesse caso, qualquer um, né? E um comentário rápido é que aquele líquido que a gente viu no braço do S-Shark também está nos braços do S-Hawk e da S-Snake, mesmo que a gente não tenha visto naquele capítulo. No capítulo de estreia deles. É no capítulo 1059, 10 capítulos atrás. Pois é. E bem, bem comentando rapidamente que é engraçado que o S-Hawk, ele tem os olhos do Mihawk, mas ao mesmo tempo tem as pupilas estrela. E todos têm o mesmo tamanho, aparentemente. Então, tem todo se é tudo mesma altura do Jimby, todos têm mais ou menos uns 3 metros. Não, pera aí, num ângulo em um outro. É que esse ângulo parece estar vindo de baixo para cima. É, Mas se mas for pegar no ângulo da CIP Zero, o cone o Serafim do Jimmy é mais alto. não é, mas não é régua do Oda. Régua do Oda. Lembra, Pois é. eu ainda tenho um pouco mais memórias da luta do Luffy versus Katakuri, que o Katakuri com mais 5 metros de altura tem vários capítulos onde ele parece ter 1,70 igual o Luffy. Mas enfim. Então que acontece o encontro entre a Sub-Zero e os Serafins. O Caco ordena que SB ataque os outros Serafins. Mas acontece uma virada de jogo. Sem Tomaru ordena que SB ataque os oficiais do governo. E porque, enquanto os pacifistas seguem a cadeia de comando, Goroseis, depois Vegapunk, depois Sentomaru e depois pessoas com chip de autoridade, como os próprios Cyber Bull, o, o que significa que eles ainda seriam os pacifistas normais ainda obedeciam o Sentomaru antes deles, mas ok? O comando do Vegapunk e do Sentomaru está acima até dos Goroseis, quando se trata dos Serafins. Pois é. É alguém que o Caco fala que seria uma perda de recursos importantes para o governo se eles destruíssem um Serafim. E depois xinga o Lute. E também a gente vê que o Luffy usa o Gomu Gomu no Bogura Pistol, que ele soca por baixo da terra, o que é bem previsível, né? E a gente vê uma coisa engraçada, um detalhe interessante, que quando o Sentomaru dá as ordens para os serafins, que ele manda a S-Snake guiar o Jinbei e o Chopper até o foguete, enquanto o S-Hawk e o S-Shark atacam a CP0, a gente vê que eles, mesmo que eles não tenham falas, eles têm emoções próprias. Pois é. E Tanto que esse fake tem um balãozinho de quase um pensamento. é que, tipo, na página 10, a S-Snake tá sorrindo confiante, mas ela parece pensativa com as ordens do Sentomaru na página 12. O Jinbe, ele parece meio desconfiado o S-Shark, parece meio desconfiado na página 10, e na 12 ele parece até que tá com um pouco de raiva dessas ordens. E o S-Hawk A personalidade é, do Mihawk, o que significa que precisa de algo tão absurdo quanto o Zoro se pedir pra treinar ele, pra ele demonstrar emoção. pois é. E agora uma coisa que eu vi depois, que me lembraram, da fala do Oda, não importa o que acontecer, a Hancock sempre vai amar o Luffy. Será?
Você está pensando no meu Não, entendeu? Oda, não vá por essa rota, não! Será? Mara que não. E aí o Chopper já questiona o Jinbe. Os meus olhos estão me enganando? É realmente um clone meu ali? Não seria o Jimbo questionando? Então, é o Jinbe que questiona pro Chopper. Meus olhos estão me Pois enganando? Realmente é um clone meu ali? Parece que também tem clones dos antigos Shichibukai, né? Provavelmente existe um S-Gecko, um S-Crocodile e um S-Flamingo por aí. pois é. Se O resto tem tiver. em conta. Não, e parando pra. Rapidão, já digo logo. Se tiver dos outros Shichibukai, Fudeu. primeiro fodeu, né? Já que eles aparentemente têm os poderes dos antigos dos Shichibukai e até uma versão melhorada no caso do Death Shark, né? Uhum. E. Mas então, eu só queria comentar aqui os nomes. Provavelmente é S-Hippo no do Teach. S. Pelo menos a minha teoria básica. S. Leopard no do Law. S. Lion no do Bug. E S. Biro no do Evil. Uhum. Porque o Oda já disse no BS que. Eu não lembro se. Eu não lembro se você chegou a dizer do Teach, mas o Teach é baseado no hipopótamo. Só ver a cara, os dentes dele, a pança. O Ló, ele tem estampa de leopardo das neves no chapéu. E ele é um leopardo das neves, segundo. Ele seria um leopardo das neves como animal, segundo o Oden SBS. O Bug é por causa da juba que ele tem no pós-time skip. E o Evil é um tipo de besouro, igual Boa é um tipo de cobra. Entendi. Aí eu tô errado, aí você zoa com a minha cara depois. É. Mas se eu tivesse É então certo. que. Hum, Mas aí é. o Luffy se distrai da luta nessa página que parece que ele tá sem camisa. Aí tá. Eu fui conferir as outras páginas e tá sem camisa mesmo. Eu não sei se realmente parece. Ele tá. Se bem que aquela jaqueta dele realmente tá sem camisa. Já ia dar pra ver melhor se tivesse. Pois é. E aí ele chama o Sentomaru de Machadão. O- E aí o Sentomaru fala: Nós somos inimigos, mas você vai ajudar o tio Punk, né? Sim! A resposta do Luffy. Isso aqui tá sem Provando que o problema. Sentomaru é um dos marinheiros do bem. Exato. E aí o. Bem que Eu a sei que grande, a esmagadora maioria eu dos marinheiros, pra ser sincero, não é do mal, por assim dizer. Eles são soldados que obedecem ordens, na maior parte do tempo. Tem. Você pensar que três marinheiros que são realmente do mal, né? e nenhum deles é o Sakazuki. Exato. Eu consigo pensar no Sakazuki, Aramaki, no Nezumi e no Capitão Morgan, mão de machado. pois é. Mas algum que é realmente do mal, ele não. Ele sequer se provou um sádico FDP. Do mal, do mal, do mal? Tipo, ele é meio Ou- extremista, mas ele até morreu. Ele se importa com a paz e com a justiça, o Sakazuki. Ele é doido da cabeça, com certeza, né? Mas. se for pra considerar um Moro, também tem aquele capitão que era subornado pelo caralho, o nome me fugiu agora do cara. Escreve a pessoa. Você lembra do tubarão que matou a mãe da Nami? Pô, Ah, eu esqueci o tô falando nome. do Nezumi mesmo. Capitão Ah, é? Nezumi. É aquele cara? É? Ah, Tu, o que tu achou que o Nezumi era?
Sei, eu não lembrava de quem era Nezumi. Pô, Vocês não vão me lembrar desse cara? não, O nome desse cara? Lembra que Nezumi é rato. Como eu vou me lembrar disso, cara? Eu não sei japonês. Também não, eu lembro. O Sentomaru questiona a, questiona a aparência do Luffy. E aí, pá. E aí o Lute quebra a defesa indestrutível do Sentomaru. Exato. Dando speed breach no Godutsu e surpreendendo o Luffy. É, Vai se está de batalha mesmo, imbecil. porque já que ele só E tá aí, apanhando do Luffy, ele vai lá, né? é. E aí, então fala que tudo que precisa fazer é eliminar o comandante. E dá ordem para os serafins. Para obedecerem ele. E bem, ele. Uma última coisa que eu não sei se isso é hack, se é sangue ou se é os dois na mão dele. Talvez os dois. Mas então ele usa o Shugan. Que é a pistola de dedos. Ele levou uma pistola de. Levou um ataque que uma pistola, então descontou em outra pessoa usando um ataque de pistola. É. Mas o ataque dos Guns das CPs, o melhor ainda é o Bigan do Caco. Pistola de nariz. Pois é, Faz o corte quadrado na pedra. pois é. Notas. Minha opinião. Acho que vou de 10 de novo. O Lute vai ser demitido de novo depois dessa. É isso, fazer o quê? Eu também acho que é um 10. Esse capítulo foi bem mais dinâmico do que os últimos. Teve a teoria do Vegapunk e uma troca de porrada entre o Uchi e o Luffy. E o Luffy não é tão superior assim a um oponente em batalha. Daí não é uma luta que o Luffy claramente tem vantagem desde o início. Isso não acontece desde Punk Hazard. Pois é. Vulgo 2014. Nem leu One Piece nessa época. Nessa época eu ainda não gostava de anime. Eu era do povo que fazia bullying com o otaku e olha onde estou. Você tinha vida normal. Daí você foi corrompido. Foi nesse ano, na verdade, que eu fui corrompido. Início, início do ano, o Mini Eric tava lá. Nossa, anime, coisa. Que coisa de idiota. Quando foi, exatamente, para eu poder fazer uma piada. Foi mais ou menos na metade de 2014, eu não lembro exatamente. Eu lembro que eu já te contei a história de como que aconteceu isso. Eu não lembro exatamente a data. Eu só lembro que no Natal eu já tava lá. Próximo episódio. No meio do ano, né? É mais ou menos, não dou data exata. Vocês estão vendo o que o 7-1 da Alemanha fez com esse pobre rapaz? O 7-1 foi tão doloroso que ele teve que afogar as mágoas nos animes. Estão vendo? Eu esqueci que era nesse ano. Pô. Realmente, o 7-1 destruiu vidas. Mas o Brasil vai É, virar nesse ano, bora, confia. Vai, Brasil! a Alemanha já foi embora. E a Bélgica também, não se preocupe. Exatamente. Só falta você ir embora também. É. Mas então, o que você acha que vai ter no próximo capítulo? Violência. Unilateral? Eu acho que o Lute vai acertar pelo menos um golpe, mas o Luffy ainda vai estar dominando a luta. Uhum. Vai ser sem cuspe e sem massagem o negócio. Pois é. Com sorte, a gente tem uma atualização do Kizaru, ou a gente vê o Queen jovem. Pois é. Bom, mas Então, qual é isso. seria a coisa mais foda que poderia acontecer? Hum. A gente vê as sobrancelhas do Judge na história de capa. Oh my God!
Depois Que sonho alto, hein? Não, mas aí, só uma curiosidade, quando que você começou a ver anime? Já que a gente já entra nesse assunto. Virou otaku O de primeiro. verdade. Não vendo anime na rede TV ou na TV Manchete. Ah, vendo vários de uma vez pra internet. Quando você começou a pesquisar na internet, aí você tá fundo demais pra fugir. 2015. Até. Não é consequência do 7-1, é só que os efeitos demoraram mais. É que eu já, é que eu já vi alguns pela TV só. Mas daí só fui me afundar mesmo em 2015. Não, eu vou ser sincero, é que como passava junto com os outros desenhos na rede TV, eu achava que Super 11, Pokémon não era anime. Não, mas sabe o que me fez desgostar de verdade de anime? Hum. Dragon Ball GT. Ah, você E está no um direito de. pouco de Naruto, que eu achava meio chato os episódios de Naruto, que eu não tava com paciência pra entender a história quando passava o clássico no SBT. Mas o problema foi o Dragon Ball GT, que eu assistia Simpsons escondido dos meus pais, porque eles não deixavam eu assistir na televisão. Só que antes de passar Simpsons na TV, na Band TV, passava Dragon Ball GT. Ah, essa época era boa, hein? Aí eu ficava, puta merda, não acaba isso. E aí depois. Eu não odeio tanto assim. Tem coisas piores no mundo dos animes. É. Mas então, é isso. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, viajantes. Até a próxima viagem. Ou